Agora a gente vai falar sobre o próximo tema, que é reciclagem na educação infantil e alguns brinquedos e jogos feitos de materiais recicláveis. Reciclagem na educação infantil. Aprenda como inserir o assunto desde cedo. Em virtude dos grandes impactos ambientais sofridos pelo planeta, a reciclagem tornou-se um tema cada vez mais importante de ser abordado. Trata-se do gerenciamento de resíduos que transforma artigos descartados em insumos e garante diversas vantagens ambientais. No contexto escolar, a introdução do tema desde os primeiros anos é uma forma de sensibilizar as crianças sobre o cuidado com o meio ambiente por meio de ações de sensibilização, e por isso é possível atrair o olhar das crianças para a questão, e que a partir disso elas construam conhecimento e desenvolvam consciência ambiental. Atividades lúdicas e divertidas são ideais para despertar o interesse da criança sobre a importância do desenvolvimento sustentável e da preocupação com os recursos do planeta. Uma ótima opção são os trabalhos com reciclagem, que possibilitam a descoberta por meio de suas potencialidades criadoras e o reaproveitamento do resíduo como matéria-prima. O mais legal é que esse tipo de ação educacional proporciona também efeitos positivos para o meio ambiente e, consequentemente, para todos os seres vivos. Por que ensinar a reciclagem para as crianças? Ter em mente que a reciclagem é um fator que contribui para a redução do impacto ambiental promovido pelo consumo em excesso é o primeiro passo para entender a importância de introduzir o ensinamento desde cedo. Em primeiro lugar, é necessário compreender a diferença entre reutilizar e reciclar, já que nas escolas a coleta seletiva, separação de materiais para encaminhá-los ao processo de reciclagem, e a reutilização de materiais são comuns. A reciclagem consiste em mudar a estrutura dos materiais reprocessados. Por exemplo, ao reprocessar o plástico, passa-se a ter fibras de poliéster como matéria-prima. Já a reutilização está relacionada ao reaproveitamento, seja para o mesmo fim ou seja para fins diferentes. É possível perceber que em algumas escolas, ao tratarem as questões dos resíduos, trabalham com a confecção de brinquedos a partir de embalagens usadas. É válido, mas é preciso garantir a contextualização da ação e ter cuidado com a falsa impressão de que as embalagens são boas. Justamente por conta do impacto ambiental que geram, é que devem ser evitadas ou reutilizadas. Mas afinal, por que ensinar reciclagem para as crianças? Os trabalhos com reciclagem na educação infantil demonstram, na prática, a relevância da contribuição de cada um na conservação do meio ambiente. Por meio dessas ações, as crianças percebem seu papel como agentes e transformadores do meio e reconhecem os efeitos das suas atitudes no mundo em que vivem. Além de desenvolver o lado criativo, esse tipo de atividade contribui para a percepção de valores importantes sobre a preservação ambiental e são fundamentais na formação de cidadãos ecologicamente conscientes e responsáveis. E como inserir esse assunto para as crianças? Por se tratar de um tema transversal, a possibilidade de trabalhar com ele de forma natural e integrada permite que o assunto seja trabalhado o quanto antes. Quando tratada com naturalidade, integrado aos demais temas cotidianos da criança, passa a ter mais sentido e mais força. Viver em um espaço ambientalmente equilibrado é questão de sobrevivência, e é esse meio que propicia ar, água, abrigo e alimento a todas as pessoas e demais seres vivos. Dividimos o planeta com os outros seres que também dependem e precisam desse ambiente, assim como o ambiente deles. Fato é que nós, humanos, precisamos desse ambiente muito mais do que ele, de nós. Por isso é necessário ensinar e estimular o respeito e o cuidado. Cuidar do meio é cuidar da vida, e esse é um processo de interdependência que deve ser resguardado. Como o assunto aqui é reciclagem, as questões em torno dela também devem ser abordadas. Trata-se de um caminho que precisa ser percorrido e costurado com intencionalidade educacional, para que não fique desconexo e fragmentado, uma ação solta e sem sentido. Essa trajetória deve ser iniciada desde cedo, de forma lúdica e responsável. A principal dica para inserir o assunto é considerar o conhecimento prévio do aluno e, a partir daí, estabelecer um diálogo sobre o tema, seguido com práticas que façam conexões com o mundo real. É fundamental considerar, na hora de preparar essas atividades, a realidade e a identidade da escola e da comunidade em que a criança está inserida.
Com base nesses pontos, conhecimento prévio, realidade e identidade, é possível criar muitas possibilidades de abordagem. O assunto não deve ser tratado como pertencente a determinadas matérias. É claro que pode estar mais presente em algumas áreas, mas estamos falando de um tema transversal, que perpassa por diversos âmbitos. Envolver professores de todas as áreas seria o ideal. Se a escola assume esse compromisso, todos os docentes podem, dentro de suas óticas, falar do meio ambiente. Quais atividades podem ser desenvolvidas com as crianças? Agora que você já entendeu melhor sobre a importância do trabalho da reciclagem para a educação infantil, vamos conferir algumas dicas para inserir ela no cotidiano das crianças. O ideal é criar um cronograma de atividades, com objetivos, indicadores e responsáveis. A partir daí, iniciar um processo, sobretudo educacional, para sensibilizar e engajar o maior número de alunos, pais e funcionários. Mas não podemos esquecer, essas atividades devem ser pensadas de acordo com a identidade escolar, o projeto político-pedagógico e o perfil das turmas. Já que os professores são os que mais conhecem a turma, é preciso dar a eles autonomia para que trabalhem os assuntos com os alunos. Quando os alunos criam com a mediação dos professores, o resultado costuma ser surpreendente. Existe um universo de possibilidades de atuação. O ideal é que cada escola aproveite o espaço e suas especificidades para criar seu próprio trajeto. Além disso, os pais também podem inserir as atividades fora do ambiente escolar. Alguns exemplos a seguir. Um biomapa, a utilização de ferramentas digitais como quiz, criação de blogs, sites, canais sobre o assunto, visitas às centrais de reciclagem, exposição de materiais que foram descartados como lixo, utilização de resíduos como matéria-prima, cine, debates, palestras, oficinas, criação de jogos e confecções de brinquedos com materiais recicláveis. Além disso, alguns documentários e filmes podem ser utilizados para ampliar a discussão do tema, de acordo com as idades, como por exemplo, Oceanos de Plástico, Lixo Extraordinário, Estamira, Wall e A História das Coisas. Outra oportunidade, no caso de alunos do ensino médio, talvez seria lançar a problemática e o desafio de propor soluções e intervenções para o problema, como a criação de ferramentas que ajudam o emotivo, por exemplo, o design thinking. Quais são os benefícios da prática? Trabalhar com materiais recicláveis pode ser uma boa oportunidade de estimular a criatividade. No caso da confecção de brinquedos, em diversas instituições, o professor já determina aquilo que deve ser feito. No entanto, pode ser mais prazeroso e educativo deixar que os próprios alunos criem e imaginem seus objetos, promovendo assim diversidade de resultados. Comunicação entre as crianças, segurança, autonomia e criatividade. Nunca tinha parado para pensar que é bem legal mesmo a gente dar assim o material e eles fazerem o que eles estão imaginando. Bem legal, gente. Desse trabalho saem criações incríveis, mas lembre-se, ele deve sempre estar de acordo com a idade dos alunos. Além dos benefícios cognitivos e comportamentais, a escola pode economizar na compra de matéria-prima para fins similares e ainda assim garantir benefícios financeiros, caso a instituição opte pela venda dos materiais. Pensando além dos portões da escola, as questões sociais também se destacam, já que muitas famílias se sustentam com o trabalho realizado nas cooperativas de reciclagem ou informalmente na coleta e venda desses materiais, sem contar que os conhecimentos construídos pelas crianças são repassados aos familiares, fazendo com que todos repensem e revejam os seus hábitos. Como as atividades devem ser feitas? Todo projeto é válido, desde que contextualizado. Realizar atividades desconexas, soltas e fragmentadas é assumir a possibilidade de fracasso. É importante que, em primeiro lugar, a escola assuma esse compromisso, que todos os profissionais, incluindo a alta administração, estejam engajados e envolvidos. Temos então aí duas vertentes: atividades concretas, implantação da coleta seletiva com coletores e parcerias para a retirada dos resíduos, e atividades educacionais, sensibilizações e treinamentos para que todos entendam as razões do projeto. Afinal, não adianta dar uma palestra sobre o assunto achando que a coleta seletiva será um sucesso. É preciso ter ações contínuas. Uma boa forma de operacionalizar e manter o projeto é por meio de um ou mais comitês com funcionários, alunos e pais, e, de novo, envolvimento e apoio da alta administração escolar. Sem dúvida, a geração de resíduos é responsável por grande parte dos impactos ambientais sofridos pelo planeta, e a reciclagem ajuda muito em sua diminuição. No entanto,
ela também gasta energia, água e emite gases do efeito estufa. Por isso, mais importante que reciclar é estimular o consumo consciente das crianças.